Salvador, nós queremos, na verdade, servi-lo com amor. Amém? Graças a Deus. Vamos celebrar o nome do Senhor. Aleluia. Mas vale um dia na tua casa, Senhor, que em outras partes, Senhor. Estamos reunidos para teu nome exaltar e sabemos que o melhor é cantar e dar louvor. Deus, tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo. Deus, tu és bem-vindo neste lugar. Jurei salvação, que venha o teu reino, na terra como no céu, se faça a tua vontade. Deus, tu és bem-vindo. És bem-vindo. Deus, tu és bem-vindo neste lugar. És bem-vindo, Deus, tu és bem-vindo, Deus, tu és bem-vindo neste lugar. Pai, neste lugar, tu és bem-vindo. Jesus, nós te invocamos, pois todo o nosso amor nós te queremos dar. Tu és bem-vindo, tu és bem-vindo, Deus, tu és bem-vindo neste lugar. Deus, tu és bem-vindo, és bem-vindo, Deus, tu és bem-vindo neste lugar. És bem-vindo, Deus, tu és bem-vindo, Deus, tu és bem-vindo neste lugar. Amém, glória a Jesus. Seja bem-vindo, Senhor, neste lugar, nesta manhã. Pai, como é bom, Senhor, podermos estar na Tua casa, Senhor, para junto podermos celebrar, exaltar o Teu nome. Ó Pai, obrigado pelo Teu amor e pela Tua graça, Senhor, a qual nos abraça, Senhor, a cada dia e nos perdoa, Senhor. Ó Pai, obrigado que Tu nos conheces, Senhor, pelo nome, Senhor. Obrigado, Senhor, que Tu nos deste, Senhor, uma nova vida, Senhor, um direito de poder viver em paz, Senhor, em segurança, pois Tu és o nosso protetor, o nosso melhor amigo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, que um dia, Senhor, nós, ó Pai, estamos desconhecidos, Senhor, ó Pai, estamos, ó Pai, sendo castigados, Senhor, mas Tu vieste, Senhor, a este mundo, Senhor, ó Deus, para nos dar uma nova vida, nos dar uma nova esperança, Senhor. Eis-nos aqui diante de Ti, Senhor, ó Pai, te pedindo, Pai, para que Tu possas uma vez mais trabalhar no nosso coração, no nosso interior, de maneira, Pai, que sejamos, ó Pai, bênçãos nas Tuas mãos, Senhor, para sermos usados onde Tu queres que nós sejamos, Pai, no nome de Jesus, Pai. Eis-me aqui perante Ti, amém. Sem nada poder esconder. Glória ao teu nome, Jesus. Amém. Aleluia, nós louvamos o teu nome, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Aqui perante ti, sem nada poder esconder, tal como estou, olhas para mim, me
Teu amor, Deus, é sem fim. Nada fiz para o merecer. Com paciência me perdoas e restauras. Como posso agradecer? Entrego, Senhor, minha adoração. Recebe o louvor do meu coração. Só tu, meu Salvador, das a vida a razão. Eu me entrego a ti, pra te servir, pra te adorar, pra eternidade. Entrego, Senhor, minha adoração. Recebe o louvor do meu coração. Só tu, meu Salvador, das a vida a razão. Eu me entrego a ti, pra te servir, pra te adorar, pra eternidade. Pra ti, pra te servir, pra te adorar, pra eternidade. Caminhar contigo, Senhor, foi a melhor escolha, Senhor, que um dia fizemos, Pai. Obrigada, Jesus. Ó Pai, pois a tua nossa esperança se renova, Senhor, a cada manhã. Ó Pai, nós podemos confiar em Ti, Senhor, pois Tu és um Deus que nunca falha, Senhor. O Teu amor, Senhor, continua presente, Senhor, a cada dia. Ó Pai, permanece firme e nos ajuda a termos confiança, Senhor, no nosso futuro. Desejo, por isso, Aleluia. poder não só estar na casa do Senhor, mas que a cada dia nós possamos abrir o nosso coração para falar com o nosso Deus. Amém. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Glória Pai, ao só teu quero nome, estar. Jesus. Pai, só Só quero estar onde Tu estás. A minha vida pede mais de Ti. Oh, Pai, eu quero ver a Tua glória E que o Teu fogo caia em mim. Oh, Pai, só quero estar onde Tu estás. A minha vida pede mais de Ti. Pai, eu quero ver a Tua glória e que o Teu fogo caia em mim. Sentes a paixão em mim, és minha fome, sabes que eu anseio por Ti. Não há mais barreiras, tira essas trevas, quebra este duro coração. É o meu clamor, abre hoje o céu. E onde quer que eu vá posso sentir. Vamos ver Teu reino a chegar. Podes ouvir o som do desespero e o clamor dos lábios das nações. E onde quer que eu vá posso sentir. Queremos ver Teu reino a chegar. Podes ouvir o som do desespero e o clamor dos lábios das nações. Sentes a paixão em mim, vês minha fome, sabes que eu anseio por Ti. Não há mais barreiras, tira estas trevas, quebra este duro coração.
coração em mim, vês minha fome, sabes que eu anseio por ti. Não mais barreiras, tirei estas trevas, abre este duro coração, é o meu clamor, abre hoje os céus, abre hoje os céus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Senhor, o teu ser. Aleluia. Obrigada, Jesus. Bendiz a minha alma ao Senhor. Santo, Amém. santo, santo és, Senhor. Aleluia. Obrigada. Que a minha alma Jesus. possa bem dizer, Senhor, o teu nome, Pai. Santo és, Senhor. Aleluia. Tudo que há em mim, Senhor, bendiga, Senhor, o teu santo nome, Senhor. Nós te adoramos, Deus. E não se esqueça, Senhor, que eu não me esqueça de nenhum dos teus benefícios, Senhor. Aleluia. Obrigada, Jesus. Aleluia. Que não nos esqueçamos, Senhor, dos teus Santo, benefícios, santo, santo Senhor. és, Senhor. Aleluia. Bendiz minha alma ao Senhor, louva-o em seu esplendor. Nada há como estar em tua presença, ninguém se compara a ti. Gozo e conforto me dá, Gozo e conforto me dá, vida e esperança. És minha paz, minha segurança, ninguém se compara a ti. O meu desejo és tu, minha canção é para ti, meu coração anseia se entregar a ti. O meu desejo, Senhor, bendiz minha alma ao Senhor, louva-o em seu esplendor. Nada há como estar em tua presença, ninguém se compara a ti. Gozo e conforto me dá, gozo e conforto me dá, vida e esperança. És minha paz, minha segurança, ninguém se compara a ti. O meu desejo és tu, minha canção é para ti. meu coração Anseia se entregar a ti. O meu desejo és tu, minha canção é para ti, meu coração anseia se entregar a ti. A ti. Eu quero me entregar a ti. Eu desejo, Senhor, só Senhor, aleluia. A ti, Senhor. aleluia, a ti. Nosso Deus, Ele é tão bom, tão maravilhoso, que deu o seu próprio Filho. E nesta manhã nós lembramos mais uma vez, ainda que a Páscoa
Foi há tão pouco tempo. Nós lembramos mais uma vez o seu grande amor. Jesus Cristo, Ele é a nossa Páscoa. Aquele que se entregou por nós. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo 16. Estamos concluindo o estudo bíblico do Evangelho de Marcos. Vamos ler versículos 6 e 7. Amém. Jesus está vivo. Amém? Lembrar um pouco mais a mensagem da Páscoa, a mensagem de Cristo ressurreto, mas avançar um pouco mais. Amém? Marcos 16, versículos 6 e 7. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Diz que as mulheres procuraram Jesus. Então, diz o versículo 5, um anjo. Entrando no sepulcro, viram um mancebo sentado à direita, vestido de roupa comprida branca, e ficaram assustadas. Porém, ele disse: não vos assusteis. Buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou. Não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. Amém? Eu queria concluir este estudo aqui de Marcos, lembrando de Pedro. Todos nós sabemos, Pedro caiu, Pedro falhou, Pedro negou o Senhor 3 vezes. Mas uma das mensagens do dia de Páscoa é uma mensagem de restauração, é uma mensagem de reconciliação. Amém? Quando o anjo diz, na verdade, e dizer aos seus discípulos e a Pedro. Amém? Sabe, irmãos, Deus, nosso Senhor, nosso Pai, Ele não desiste de ninguém. O Pai, na verdade, nunca desistiu dos seus pródigos. Embora eles tenham deixado a sua casa, embora eles tenham falhado para com o Pai, o nosso Senhor, Ele não desiste de cada um de nós. O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele intitulou-se: Eu sou o bom pastor. Amém? O bom pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Amém? Jesus é o bom pastor. Amém? Jesus, Ele busca as almas perdidas, as ovelhas perdidas, as ovelhas desviadas, as ovelhas desgarradas da sua casa. Amém? Do seu redil. Amém? Do seu rebanho. Amém? Sabe? Ele, mais cedo ou mais tarde, Ele vai nos encontrar a cada um de nós. Amém? Porquê? Porque Ele não desiste. Ele não desiste das suas ovelhas. Ele não desiste dos seus filhinhos. Amém? Jesus é o Senhor. Amém? Ele pagou um alto preço por todos nós. Lembramos a mensagem da cruz, é uma mensagem que fala de um castigo, fala na verdade do sangue de Jesus que foi derramado, o sangue fala de uma vida inocente, pura, que se entregou completamente, uma vida sem pecado, que se entregou completamente por nós na cruz do Calvário, pagou pelos nossos crimes, pagou pelos nossos delitos, pagou pelos nossos pecados. Para quê? Para nos resgatar, para nos comprar de volta, para nos redimir. Amém? E Pedro diz que nós fomos comprados por um precioso, amém, preço. Não foi prata e ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus. Como de um cordeiro imaculado, ou seja, sem mancha, sem pecado algum. Amém? Então Ele pagou um alto preço por cada um de nós naquela cruz, lá em Jerusalém, naquele lugar chamado Calvário.
Amém? Por isso, Ele não desiste de cada um de nós, porque nós temos um grande valor para Ele. As nossas vidas falam, na verdade, do seu sacrifício. Quantos nós, como pais ou sem ser pais, mas já fizemos sacrifícios por outras pessoas, não é? Irmãos, quantos de nós, na verdade, já nos sacrificamos, mas não ao ponto, amém? Como o Senhor se sacrificou por cada um de nós. E ficamos tristes quando, na verdade, quando vemos que o nosso esforço, a nossa dedicação, o nosso sacrifício, quer de tempo, quer de dinheiro, seja lá o que for, muitas vezes não é correspondido por aqueles pelos quais nós nos sacrificamos. Às vezes desistimos, mas Deus nunca desiste. O Senhor nunca desiste. Ele continua a nos amar. Ele continua a nos procurar. Ele não desiste de cada um de nós. Amém? Todos nós conhecemos, na verdade, a história de Pedro, a sua falha, o seu pecado ao negar o Senhor por 3 vezes. Amém? Pedro, conhecido por Simão Bar-Jonas, filho de Jonas. Amém? Ele era casado, depois tinha sogra, depois tinha que ser casado para ter sogra, amém? Mas em 1 Coríntios 9, 5 diz que ele era casado, amém? Ele residia nas margens do mar da Galileia, na cidade de Cafarnaum. Ele era pescador, era irmão de André, amém? Jesus o chamou, amém? Para deixar tudo, para deixar o seu negócio, para deixar os barcos, para deixar a rede, para o seguir, e faria dele um pescador de homens, amém? A verdade de Jesus na verdade, Pedro e Jesus, eles eram muito próximos, amém? Assim como Tiago e João, Pedro fazia parte deste núcleo, deste grupo mais próximo do Senhor Jesus Cristo, amém? Sabe, apesar de tudo isso, ele acabou por falhar, amém? Acabou por falhar. Ele próprio que tinha dito, e nós temos de ter cuidado, quem cuida de estar em pé, ainda que todos te deixem, eu nunca. Ainda que todos falhem, eu nunca vou falhar, eu nunca vou negar. Irmãos, e se calhar foi aí, se calhar às vezes vamos pensar um bocadinho algumas das causas porque é que ele caiu. Irmãos, às vezes o nosso orgulho é nós próprios. Temos de ter cuidado. Temos de ter cuidado. Claro que devemos ser firmes, ter firmeza nas nossas palavras, naquilo que nos comprometemos, nos votos que fazemos. Diz que aquele que não cumpre os seus votos é tolo, né? Devemos cumprir os nossos votos ao Senhor, na verdade, e um dia prometemos ser fiéis até à morte. No dia em que deixamos as águas do batismo, na verdade, prometemos ser fiéis. E é verdade que, por vezes, nós dizemos que somos e vamos fazer, mas às vezes, irmãos, ao dizer isso, às vezes estamos rebaixando os outros, estão à nossa volta. Elias chegou a um ponto que pensava que ele era o único. Oh, Senhor, eu sou o único. Serve. E o Senhor disse, não, ainda tenho 7.000, aleluia, ainda tenho 7.000 fiéis, amém? Irmãos, somos o que somos, pela graça de Deus, devemos ser fiéis, devemos, na verdade, primar por ser fiéis ao Senhor, mas, irmãos, que não nos julguemos superiores aos outros, mas que possamos tratar os nossos irmãos com respeito, como diz Paulo aos Filipenses, na verdade, diz que devemos considerar os outros, na verdade, considerar superiores, ou seja, ter a humildade de reconhecer, na verdade, que o mesmo Senhor que está operando em nós, está operando também nos outros. Vamos também, na verdade, reconsiderar que não somos os únicos, mas estamos fazendo a nossa parte. E juntos,
irmãos, e se nos considerarmos uns aos outros, somos um corpo equilibrado. Amém? Muitas vezes diz que o Senhor pergunta, porquê é que há contendas entre vós? Porquê é que há contendas entre vós? Muitas vezes começamos, e é isso que o diabo quer, é que haja contendas entre nós, é quem quer se... Aliás, entre os discípulos havia esse tipo de contenda. Quem é que se ia sentar à mão direita do Senhor? Quem é que ia ficar com o Ministério das Finanças? Quem é que ia ficar com o Ministério dos Negócios Estrangeiros? Quem é que ia ficar, na verdade, e por aí fora discutiam, quem é que ia ficar à direita e à esquerda do Senhor? Irmãos, há trabalho para todos. Vamos servir. Sede fiéis no pouco e o Senhor porá sobre o muito. Deus conta com todos nós. Ninguém que está aqui é menor. Amém? Aleluia. É verdade que uns têm 5, outros têm 3, outros têm 2, outros têm um dom, mas um talento. Mas use o dom, o talento que Deus lhe deu e sirva humildemente, mas zelosamente, com humildade e com zelo. Pedro, ele porque se calhar, porque fazia parte do grupo, na verdade, que estava mais próximo de Jesus, e graças a Deus, porque ele estava mais próximo. E o Senhor deu-lhe responsabilidade. Ele era um dos líderes, podemos dizer assim, do grupo dos 12, quer antes da queda, quer depois da queda, porque o Senhor o restaurou. E vemos o bom pastor foi o nosso encontro. Amém? Que o Senhor nos ajude. Aleluia. Somos o que somos pela graça de Deus. Amém? Mas vamos recapitular um bocadinho. O que levou o que levou algumas peças da engrenagem que levaram Pedro a cair. Primeiro, o seu orgulho. Cuidado com o orgulho. Cuidado. Claro que devemos ter, entre aspas, o orgulho próprio, né? No bom sentido, humilde. Um certo orgulho de sermos do Senhor, sermos bons maridos, boas esposas, bons pais, bons filhos. Claro, mas sem aquela exaltação. Somos o que somos pela graça de Deus. Se não fosse o Senhor. Amém? Segundo aspecto, como nós vimos no outro dia, estamos recapitulando esta lição, que levou à queda de Pedro foi a sua falta de oração. O facto de estar em movimento com Jesus, com a obra do Senhor de um lado para o outro, sempre envolvido na obra, mas faltava-lhe fogo, faltava-lhe o essencial, que era uma comunhão espiritual. Porque muitas vezes, irmãos, é verdade que eles tinham a comunhão, estavam próximos de Jesus, havia uma comunhão física. Porque Jesus estava aqui em carne e osso, está a ouvir? Estamos na igreja, às vezes, aqui fisicamente, mas a nossa alma, às vezes, está lá fora. Está na panela do almoço, que está lá à espera. Não está, agora não. Estão todos aqui. Ele estava perto de Jesus, mas espiritualmente ele foi-se afastando de alguma forma. Amém? Diz em Mateus 26, 40 a 41, a determinada altura, o momento mais importante, né? Podemos dizer assim, que o Senhor, um momento crucial, a hora mais negra da terra estava a chegar. Na verdade, naquele momento em que Jesus vai ao jardim do Getsemane, e diz que no versículo 40, voltando para os seus discípulos, achou dormindo, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste velar comigo? E agora ele podia dizer assim: tu que prometeste isto, prometeste aquilo, e que sempre e tal, e tu, nem uma hora. Como é que consegues cumprir a tua promessa se não tens oração? Como é que tu consegues cumprir os teus desejos espirituais se não tens comunhão com Deus? Não é o simples facto de estarmos presentes fisicamente na igreja ou ativos nos trabalhos da igreja. Nós temos que ter comunhão com Deus em oração. Amém. Aleluia. Vou cá, estão todos espertos? Amém. Amém? Vigiai, versículo 41.
e orai. 41. Vigiai e orai. Veja, para que não entreis em tentações. Todos nós temos tentações. Jesus teve tentações. Jesus teve tentações. Será que tu és imune às tentações? Será que o diabo não se mete contigo? Não, todos nós temos tentações e precisamos vigiar e orar. Na verdade, o Espírito está pronto. Queremos servir a Deus, queremos servir na igreja, queremos servir ao Senhor, mas a nossa carne é fraca. É fraca, é fraca para Deus e às vezes é forte. Não é forte, às vezes também é fraca para o mundo, às vezes na medida que se deixa levar. Claro que por um lado ela tem que ser fraca para as coisas do mundo, mas para sermos fracos para as coisas do mundo, não envolvidos nas coisas do mundo, temos que fortalecer o nosso homem interior. E o nosso homem interior, o nosso espírito, a nossa alma, os sentimentos, estando fortalecidos, então o corpo, que é carne, ele não cumprirá as concupiscências, ou seja, ele não irá pôr em prática os desejos da própria carne. Carnais. Vem pela tentação espiritual e humana. Há coisas que não têm nada a ver com o espiritual, tem a ver com a natureza humana. É a nossa natureza humana. Vai ser aperfeiçoada. Está sendo aperfeiçoada, mas ainda não está glorificada. Um dia vai ser glorificada. Nosso corpo irá ser transformado. Amém? No arrebatamento ou na ressurreição. Iremos receber um corpo completamente revestido de glória de Deus. Um corpo que não mais tem satisfação, desejo nenhum pela inclinação do pecado. Absolutamente nada. Mas hoje continuamos nesta luta, tu e eu temos esta luta. Então, cuidado. Amém? Vamos aprender com o erro de Pedro. Vamos nos esforçar a ter comunhão com o Senhor, ter uma vida de oração diária. Amém? Vida de oração diária. Né? Comece no mínimo. É melhor o mínimo do que nada. Porque às vezes, vou estar uma hora a orar, e depois você falha, não consegue. Então, ore 15 minutos, ore 10 minutos, ore 5 minutos, mas ore, fale com Deus. Tenha uma vida de oração com Deus. Amém. Louvado seja o seu nome para todo sempre. Amém? Então, ele perdeu o domínio próprio, de alguma forma. Amém? Por causa de falta de oração. Amém? Principalmente quando Jesus foi preso, ele entrou em pânico. Alguns entraram em pânico na segunda-feira, por causa da falta de eletricidade, né? Recebemos logo ali, foram os russos. Na Alemanha também estava, mas não estava na Alemanha, pelo menos que houve uma família que é conhecida aqui, né? A irmã Cristina de Vendas Novas tinha o filho e a filha em trânsito, estavam a vir da Turquia, e o marido, filho e o marido, exatamente, estavam em trânsito para Portugal, estavam a fazer a escala na Alemanha. Tinha vindo da Turquia, Frankfurt ou qualquer coisa, Lisboa. Então estavam na Alemanha e perderam-se as comunicações cá. Então já a irmã estava aflita. O ataque da Alemanha, não sei quanto, e a Europa toda sem eletricidade em si. E depois ninguém já tinha os rádios a pilhas. Só. Eu fui buscar lá um rádiozinho e lá pôr as pilhas e pôr coisa. Não, afinal é só sul de França, Portugal, Espanha. Pronto, penso que ouvi qualquer coisa, mas... Tá. Irmã Cristina, está tudo bem. O aeroporto de Lisboa não está enviado, mas ainda está a receber com alguma dificuldade. Mas lá a irmã acalmou e lá chegaram a Portugal de volta. Amém? Então, irmãos, um pânico se instalou. Quando Jesus foi preso, Pedro panicou, como diz o outro. Entrou em pânico. Perdeu o controle completamente. João 8:10. Diz então Simão Pedro, tinha a espada. Aliás, antes disso, exatamente no momento em que foi preso, amém? O que é que aconteceu?
Vieram os soldados para o prender, veio o sacerdote, veio o servo sumo sacerdote, e Simão Pedro, ele pegou na sua espada, ou cutelo, e cortou a orelha, né? Cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, né? Perdeu o controle emocional e fez coisas que ele nem estava à espera de fazer. Ele estava disposto a matar. Veja como as coisas, às vezes nós entramos em pânico e somos capazes de fazer coisas que nunca nós pensamos. Precisamos ter a nossa vida controlada pelo Espírito Santo. Amém? Precisamos ter a nossa vida controlada pelo Espírito Santo. Amém? Precisamos perceber quantas vezes Jesus disse: é necessário que eu vá a Jerusalém, seja preso, e vá e morra, e ao terceiro dia ressuscite. Mas sabe, ele perdeu completamente o discernimento em relação àquilo que estava a acontecer. É verdade que o inimigo estava furioso. E todos nós sentimos que o diabo, que é nosso adversário, anda ao nosso redor. Na verdade, muitas vezes, há tantos ataques contra nós. E se nós não tivermos o discernimento e o equilíbrio espiritual, o que é que nós vamos perceber? Que é uma luta física. Mas o que estava a travar era uma luta espiritual. Pega numa espada. Para, Pedro! Jesus vai, pega na orelha, coloca de novo um milagre. Vamos perceber, irmãos, como disse o apóstolo Paulo, há uma guerra, sim, está decorrendo uma guerra. É uma guerra espiritual. Às vezes nós sentimos apertos, aflições, situações que nos põem assim um bocadinho em desvantagem aparente, mas perceba uma coisa, às vezes é a permissão de Deus. Às vezes é a permissão de Deus. Cuidado. Quando vir a tentação, não tente se vingar a si próprio. Nós temos um justo juiz. E ai daquele que tentar tocar num dos seus escolhidos. É como quem está a tocar na menina dos seus olhos. Em muitos lugares, infelizmente, a falta de uma verdadeira comunhão, há um partidarismo espiritual, evangélico, podemos dizer assim, irmãos, que muitas vezes levado ensoberbecidamente a um determinado estado de falta de raciocínio ou discernimento espiritual. Eu ouço às vezes pastores em que não sei consagrados por quem, mas ao que já perderam o ministério, estão apelando o povo a revolta não cívica e pacífica, mas armada. Que Deus, ou que Cristo é que eles estão servindo? É verdade que às vezes nós temos dilemas, né? No final de uma pregação, alguém chegou perto de mim: pastor, mas será que os judeus não se podem defender? Pois, é um dilema, né? Mas não se deviam vingar, porque o tempo do olho por olho, dente por dente, já passou. Claro, eles estão no olho por olho porque ainda estão na antiga dispensação. Mas Jesus veio... irmãos, eu vou ser sincero. Eu acho que para mim e para muitos que aqui estão, viver no Antigo Testamento com as suas regras e dificuldades é mais fácil que viver na nova dispensação da graça. Porque o olho por olho, dente por dente, fazes, levas. Mas o Evangelho de Jesus Cristo diz: olha, se alguém te bater esta, dá-lhe a outra. Oh, Pai, como é que é isso? Eu não sou parvo. Pois, às vezes não temos que ir lá. Venha cá, bater aqui. Não. Mas, pelo menos, não reagir. Está a perceber? Claro que a gente temos que, às vezes, tomar uma posição. Irai-vos, mas não pequeis. Este irar, para mim, significa indignai-vos. Temos direito à nossa indignação, a coisas erradas.
Mas a forma como nós reivindicamos o respeito ou a reparação do erro tem que ser com sabedoria, porque podemos usar das mesmas estratégias e estamos a pagar da mesma forma e vamos causar mais guerra e o problema vai aumentar. Então, precisamos pedir ao Senhor que nos ajude a ter domínio próprio nesses momentos de tensão que todos nós passamos por eles. Ninguém está aqui numa redoma de vidro, não é? Lá os santinhos na Igreja Católica estão lá, estão no pedestal, mas os santos evangélicos já andam pela rua. Amém? Os santos estão vivos e ouvem, porque os outros estão lá e não ouvem nada. Lá fazem as rezas a eles, mas eles não ouvem nada, não é? Mas nós ouvimos, e às vezes não ouvimos coisas agradáveis, e temos que pedir ao Senhor sabedoria. Quando é para calar, quando é para responder, devemos fazê-lo sabiamente. Deus nos dê sabedoria. Domínio próprio. Amém? Então, Pedro começou a seguir Jesus de longe, não é? Mateus 26, 58. Diz que Pedro começou a recear, ter medo de expressar a sua fé publicamente. No fundo, ele parece que não negou completamente a fé, porque continua a seguir Jesus, mas de longe. Irmãos, que o Senhor nos ajude a não seguirmos Jesus de longe. Quantos estarão na mesma condição de Pedro? Passam uma semana inteira a servi-lo de longe. Tentar que as pessoas ao seu redor não percebam que tem alguma coisa a ver com Jesus. Depois de domingo entram por esta porta e estamos mais perto de Jesus. E cantamos para Jesus, mas o resto da semana andamos longe. Ou pelo menos tentando que as pessoas não se apercebam, irmãos. Se não, ou somos ou não somos. O que ele diz que nós somos? Somos suas testemunhas. Somos os justos desta terra. Então podemos pedir ao Senhor que nos ajude a sermos justos lá fora, possamos ser uma luz lá fora. Amém? Não vamos permitir que nada nos possa afastar do Senhor. Acabou por se sentar na roda dos escarnecedores. Como nós sabemos, muitos que têm deixado a casa do Senhor acabam por ser influenciados pelos escarnecedores. Começam a ter a mesma linguagem deles. Mas eu quero dizer uma coisa, irmãos, que o Senhor não desiste. E tudo isso levou a que ele acabasse por negar o Senhor. Negou o seu nome, negou a sua fé nele, negou até o seu apostolado, o seu ministério, as promessas que fez ao Senhor. E sabe, eu acho que ninguém nega o Senhor de uma hora para a outra. Há um histórico. As coisas começam a acontecer e aos poucos a gente automaticamente sai aquilo que não devia sair. Porque se nós estivermos perto do Senhor, se nós tivermos comunhão com Ele sincera e verdadeira, há um temor. Está a ouvir? Há um temor. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria.
Hoje parece que eu fico triste de ver pessoas que cá dentro são uma coisa, não é aqui, nas igrejas. Nas igrejas são uma coisa, lá fora são outras. No trabalho são uma coisa, na igreja são outra. Em casa são outra, pois. Às vezes até tem 3 personalidades, não é? Mas, irmãos, que nós sejamos íntegros, fiéis, no nosso trabalho, entre a nossa família, amém? Entre os vizinhos e colegas, no espaço de culto, na igreja. Irmãos, que nós possamos ter uma vida completamente consagrada ao Senhor. Não somos... Irmãos, nós somos o que somos. É pela graça de Deus. Pedro pensava, eu nunca vou cair, eu nunca vou negar, mas infelizmente ele descurou. E diz no versículo 26, no capítulo 26 de Mateus, verso 75, depois de ele ter negado, lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E sim, dali chorou amargamente. A mensagem de Marcos: ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, como ele vos disse. Sabe, apesar de todo este histórico negativo, o Senhor não desistiu de Pedro. Apesar das nossas falhas, algumas foram enumeradas aqui nesta manhã, outras cada um sabe de si, o Senhor não desistiu de ti. O Senhor não desistiu absolutamente da tua vida. E o Senhor restaurou. Irmãos, eu acredito que o Senhor que restaurou Pedro, o Senhor quer restaurar qualquer um que já um dia esteve na sua presença, que já um dia o serviu com alegria, já um dia foi usado por Ele. Amém? Pedro foi usado pelo Senhor no passado. O Senhor disse aos seus discípulos: vão 2 a 2, e deu-lhes autoridade, na verdade, para ir pregar e falar a palavra do Senhor. Eles ficaram tão maravilhados. Ó Jonatas, viemos maravilhados no dia de ontem, como o Senhor vos deu esta pequena experiência, mas foi tão grande para vós ter essa experiência de partilhar o Evangelho na rua e ver a reação positiva daqueles que ouviram, porque muitas vezes temos a ideia, toda a gente vai rejeitar, ninguém quer ouvir, ninguém quer saber de Deus, mas não é assim. Amém? E Pedro tinha tido essa experiência. Ele foi ao Senhor: no teu nome, a teus demónios no sujeito. E viu que Satanás caiu como um raio. E por aí fora veio tão maravilhado. Mas quem cuida de estar lá em cima, vigie sempre. Porque o Senhor que te usou e você que foi usado lá atrás, o Senhor quer continuar a usar hoje. Não permita que nada, absolutamente nada, se meta nesta engrenagem. Na verdade, que impeça, que bloqueie a sua vida. Cada um que aqui está é um vaso que Deus quer usar, um instrumento que Deus quer usar nas suas mãos. A igreja, irmãos, é verdade que nós vamos ter um mês especial. Vamos procurar ajudar os irmãos também a se mobilizarem, mas mais do que ir para a rua, fazer campanhas em sítios públicos ou em salas públicas, ou mesmo aqui no espaço da igreja, é no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, nos nossos contactos. É algo que é constante e não é alguma coisa que é programada 2 ou 3 vezes por ano. É no nosso dia a dia. Lucas 22, 60 a 62. Lucas 22, 60 a 62. E Pedro disse: homem, sei o que fizeste. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se, o Senhor olhou para Pedro. Já aqui começa o processo de restauração. Na cruz do Calvário, o Senhor olhou para Pedro
E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, que lhe havia dito antes que o galo cante: hoje me negarás 3 vezes. Agora vejam, irmãos. E saindo para fora, Pedro chorou amargamente. Sabe, acho que foi a irmã Paula no outro dia que questionava como seria este olhar. Como seria este olhar de Jesus? O olhar de Jesus não é um olhar de condenação. O olhar de Jesus é um olhar de ternura, de amor e de restauração. Eu acredito que o olhar de Jesus penetrou a alma de Pedro e o levou ao arrependimento. Irmãos, porquê? Porque o Senhor não esmaga a cana trilhada, nem apaga o morrão que fumega. Amém? Ainda hoje o olhar de Jesus é o olhar que nos restaura. Amém? Eu acredito, irmãos, que Pedro ali, aquele choro amargo, foi, na verdade, não remorso como Judas, mas foi um verdadeiro chorar de arrependimento. Irmãos, ainda hoje a mensagem é esta: arrependei-vos e convertei-vos, para que assim venham tempos de refrigério à vossa vida, né? Pela presença do Senhor. Irmãos, olhem para isto. Infelizmente, hoje em dia, algumas pessoas que têm vindo para as igrejas, ouçam com atenção. Algumas pessoas têm vindo para as igrejas, vieram por convencimento e não por arrependimento. Foram convencidas da religião cristã, da religião evangélica, convencidas que Jesus é o Senhor, o Salvador, e tudo bem, mas em algumas situações nunca se arrependeram genuinamente dos seus pecados. Eu já ouvi isto. Eu sempre fui uma pessoa boa. Eu acredito que havia pessoas piores. Mas a Bíblia diz que não há um justo nem um sequer. O arrependimento genuíno leva-nos a experimentar a vida. Há uma reviravolta espiritual dentro do nosso coração. Amém. Senhor, aquele arrependimento, reconhecer que somos falhos, que somos fracos, que não prestamos para nada. Hoje há muita pregação hoje, que é o coaching. Você é muito bom, você é criado por Deus, Deus tem muito potencial em si, você sempre foi bom, Deus viu, o diabo não quer que você desenvolver esse potencial. Sempre fomos bons, o diabo é que não deixou de desenvolver o potencial e nunca houve arrependimento. E depois as pessoas caem, porque somos pessoas. Mas eu acredito que quando há um verdadeiro arrependimento, eu não digo que não há potencial em nós. Nós temos muito valor para Deus, nós gostamos da vida de Jesus Cristo, mas eu acredito, irmãos, que é necessário um verdadeiro e genuíno arrependimento para nós podermos experimentar e até valorizarmos as bênçãos de Deus. Não é que nós somos muito bons, é porque Ele é muito bom. A miséria está em mim. A misericórdia está nele. Nós éramos miseráveis pecadores. Precisávamos desesperadamente de um Salvador misericordioso. E Ele veio a nós. Eu acredito, irmãos, que as lágrimas de Pedro foram lágrimas de genuíno arrependimento. Irmãos, nós precisamos admitir as nossas falhas. Nós precisamos nos chegar ao Senhor com genuíno arrependimento e experimentarmos a restauração e a renovação de Deus. Pensemos em nós nesta manhã. Como está a nossa vida espiritual?
Como está a nossa comunhão com o Senhor? Estamos frios, quentes ou mornos? Temos sido negligentes com as almas daqueles que estão à nossa volta, com os nossos próprios familiares? Será que no nosso dia a dia, fora destas quatro paredes, desta porta para fora, nós estamos a glorificar o Senhor com as nossas vidas? Pedro chorou amargamente. Ele deixou, sabe, o Senhor não desistiu dele. E dizei aos meus discípulos e a Pedro. Pedro pensou, não há mais remédio para mim. Disse aos seus companheiros, vamos pescar. Mas o Senhor tinha outra ideia para ele. João 21, verso 15. Vamos concluir. O Senhor não abriu mão de Pedro. Pedro já tinha aberto mão do seu ministério. Interessante que Jesus já tinha aparecido, mas no dia de Páscoa apareceu aos discípulos. Há aqui um outro apontamento, há um versículo, diz-nos que houve aqui um encontro com Jesus. Já apareceu a Cefas, né? Pedro. Não sabemos muito bem o que é que foi lá dito desse encontro misterioso da palavra do Senhor, mas João agora vem-nos falar deste encontro especial. E diz assim, depois de terem jantado, disse a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me? Mas o que é que, mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes, te amo. E disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez, verso 16, Simão, filho de Jonas, amas-me? E disse, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, amas-me, ou perguntado da terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, Jesus curou Pedro do seu orgulho. Amém? Ao perguntar 3 vezes, amém? Amas-me? Ele acaba depois por perceber quantas vezes ele disse, Senhor, ainda que todos te deixem, eu não vou te deixar. Se eu estava a relembrar, a fazer como que um regresso ao passado e lembrar as vezes que ele disse, eu vou te servir, ainda que todos te nego, eu nunca. E a última vez, quantas vezes eu disse que nunca te ia negar e acabei por te negar. E simplesmente disse ao Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes a minha humanidade, sabes a minha fraqueza. No fundo, eu quero te amar, eu quero te servir. No fundo era isso, e no fundo é isso que todos nós queremos. Queremos amar o Senhor, queremos servir o Senhor, mas temos de reconhecer que somos fracos e que precisamos da sua ajuda para continuarmos a servi-lo de coração. Foi então que o Senhor fez a promessa, não somente a Pedro, mas a todos os discípulos. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Mateus 24. Ficai em Jerusalém. O que é que ele estava a dizer? Venham e tenham comunhão comigo. Passem tempo aos meus pés. Vocês viram como falharam, como todos fugiram, como Pedro negou, mas eu estou aqui, eu não desisti de vocês. Vocês aprendem a lição, venham passar tempo aos meus pés. Buscai. E eles buscaram, e aconteceu que foram cheios do Espírito Santo.
e cheios do Espírito Santo, eles começaram a pregar, eles começaram a dar testemunho do Senhor. Amém? Pedro tornou-se um grande ganhador de almas. Aleluia! Senhor, aleluia! Ele foi restaurado ao ministério. 3.000, 5.000 depois, irmãos, a cada dia o Senhor acrescentava à sua igreja aqueles que se haviam de salvar, aleluia. Mas ele aprendeu a lição, não somente estiveram entre a ascensão de Jesus ao céu, amém, e o dia de Pentecostes em oração, mas diz-nos que eles fizeram da oração algo, na verdade, uma prática diária. No capítulo 4, Pedro e João foram à oração, ao templo, e diz que eles foram usados, amém? Era prática, tornou-se prático, tornou-se algo essencial para as suas vidas. Irmãos, nós precisamos ter a nossa vida de oração. E não terminou aí. Atos 5:12, amém? Diz assim: porque eles agora estavam com uma comunhão mais profunda com o Senhor, amém? Cheios do Espírito Santo, e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Em quê? Em oração, amém? Em meditação na palavra do Senhor. Versículo 13 do capítulo 5 de Atos: quando aos outros ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima. O seu testemunho era tremendo. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. E até das cidades circunvizinhas concorriam muita gente a Jerusalém, e diz que conduzindo enfermos e atormentados espíritos imundos, os quais todos eram curados. Irmãos, o mesmo poder, na verdade, que Pedro recebeu, porque aprendeu o segredo de estar aos pés do Senhor, é o mesmo poder que nos é dado ainda hoje, porque Ele ainda é o mesmo ontem e hoje, eternamente, e o Espírito Santo ainda se move sobre a terra. Amém? Aleluia! Ele não desistiu de ninguém, o Senhor não desistiu de ninguém. Se falhaste, erraste, ok, pede perdão a Deus e levanta-te, amém? Volta para o caminho, segue o Senhor, serve o Senhor, aleluia. Como estar em tua presença, ninguém se compara a ti. Gozo e conforto me dá, gozo e conforto me dá, esperança. És minha paz, minha segurança. Ninguém se compara a ti. O meu desejo és tu, minha canção é para ti. Meu coração anseia se entregar a ti. Louvamos o teu nome, Jesus. Desejo és tu. Diz ao Senhor nesta manhã, amém. Minha canção Diz ao Senhor nesta manhã, é para ti. Meu coração anseia se entregar a ti. Canção é para ti.
Venha-nos visitar no nosso próximo culto. Nossas celebrações são em Montemor Novo, na Rua de Lisboa, número 70, às quartas-feiras pelas 21 horas e aos domingos às 10h30. Estamos também em Vendas Novas, na Rua Catarina Eufémia, número 1A, no bairro 7 de Setembro, às quintas-feiras pelas 20h30 e aos domingos pelas 17h30. Também pode nos visitar em Canha, na Rua Mário Salgueiro, número 10. O nosso telefone é o 919 100 019. 919 100 019. Contacte-nos para mais informações. Venha ouvir mais sobre o Evangelho de Jesus.